Em 9 minutos hoje vamos falar um pouco de história e para isso vamos conversar com o professor de história, historiador, professor de Idade Média da UFES, Ricardo Costa. Ricardo, você é especialista, na verdade, ficou na produção em Idade Média. Uma questão que nos intriga é isso, estuda-se Idade Média para quê? Para nada. Na verdade, o estudo da história é um estudo que não tem uma função prática. Nós não trocamos lâmpadas, não consertamos carros, não transformamos nada materialmente falando. Uma parte, só isso contradiz todo o empolamento de historiadores que nos ensinam que, ao estudarmos o nosso passado, conseguimos lançar luzes sobre o nosso presente. Em parte. Chegamos até onde chegamos. Não, em parte sim, é verdade. Mas a maior parte do passado... É diletantismo mesmo. É claro, e isso é a função mais nobre da ciência, você fazer a ciência pela ciência, porque é um bem saber. Saber é uma coisa boa, conhecer é uma coisa boa. O mesmo motivo que leva as pessoas a visitar os museus. O mesmo motivo que leva o meu filho de 10 anos, que quando tinha 5, adorava os dinossauros. Por que as crianças gostam dos dinossauros? Não tem explicação. As pessoas gostam de saber o que aconteceu. Isso nos difere dos animais. Embora não tenha, digamos, uma obrigação prática, ainda que não tivesse nenhuma obrigação prática. E pelo contrário, antigamente, na Idade Média, se definia a atividade humana em 2 grandes blocos. Um era o bloco das atividades servis, que prendiam o espírito. Por exemplo, o meu amigo Onofre lá da UFES, que ele é o dono lá da lanchonete, ele chega às 4h30 da manhã. Ele vai embora às 10h30 da noite. Ele ganha um bom dinheiro, mas ele está preso ali. Isso de um lado. O ferreiro, o mecânico, o padeiro, o carpinteiro, são pessoas que trabalham, mas estão presas. De outro lado, tem as artes liberais, porque libertam o espírito. Uma hora você está aqui, uma hora eu estou aqui conversando com você, amanhã eu estou na UFES dando uma aula, semana que vem eu posso viajar para um congresso, participar, porque eu estudei as artes que libertam o espírito da matéria. Era essa a definição básica do mundo antigo que foi repassado para o medieval e permanece hoje ainda. Importante, é muito importante. Agora, o que fica de, digamos assim, de registro positivo, porque, como você falou aí a respeito dessa predileção do gosto e da própria idiosincrasia, há quem veja nisso um glamour também, até porque as imagens que nos chegam da Idade Média são um pouco glamourosas também, sim, né? Sim. Tem os dois lados. Cavaleiros, tem o terror, senhores feudais, e tem o fascínio, tem as duas coisas. Mas qual o acervo positivo da Idade Média? Qual o legado positivo da Idade Média? O legado mais importante que esses 1000 anos trouxeram para a humanidade, pelo menos do mundo ocidental, foi o conceito de democracia, por incrível que possa parecer, que eram monarquias, né, embora monarquias eletivas no início, e a dignidade humana, em segundo lugar. Porque, só para ficar num simples exemplo, o mundo antigo é um mundo de escravos. A democracia grega é uma democracia para meia dúzia de pessoas. A maior parte das pessoas... não eram cidadãos. Não eram cidadãos. Ao passo que na Idade Média, com o surgimento do cristianismo, gradativamente a condição da maioria melhorou. Por incrível que pareça, nós aprendemos nos livros de 2º grau, pelo menos na minha época aprendíamos assim, que o pobre coitado do servo vive ali como que amarrado à terra, só falta um grilhão prendendo, que ele não pode sair para lugar nenhum, ele não pode ir no Maracanã, ele não pode tomar uma cervejinha, ele está o dia inteiro trabalhando na terra. Isso é verdade. Em parte, porque eles também faziam peregrinações. Santiago de Compostela está hoje até aí, está até aí, até hoje. Mas também é verdade que eles não podiam ser expulsos da terra. E eles tinham terra. Isso é uma coisa interessantíssima. E eles não são mais escravos, eles não são mais um gado que fala, eles não são mais uma coisa. Eles têm seus direitos, embora tenham muitos deveres também. Então isso, de 500, 600, estou falando aqui numa longa duração, é uma melhora impressionante para a maior parte da humanidade que vivia na época. Não tem como a gente pode criar uma associação íntima entre feudalismo e Idade Média. Durante 300 anos, veja, a Idade Média durou, grosso modo, 1000 anos. Do século V ao XV, isso. Embora tenhamos divergências. Mas aí você tem uma baixa Idade Média que já é mais próxima da modernidade. Exatamente. Né?
Nessa baixa Idade Média do século X ao XIII existiu o que nós chamamos de feudalismo. E nesse feudalismo surge a progressiva degradação e deterioração do sistema com o surgimento dos burgos, as comunas dos artesãos. Eustáquio, você sabe. Não, isso é que tem que saber o mesmo poder te perguntar. Isso, exatamente isso. Tá, então, de uma certa maneira, na medida que o homem migra mais desse aspecto rural e refém da terra para a cidade, para o que seria um cosmopolitismo, ele começa a dissipar as trevas da Idade Média. As cidades nunca Você deixaram... não gosta que falem trevas da Idade Média? Eu acho que você é o cara que deve ter vivido nessa época. Não fala isso, não. Não, eu gosto muito de ter um banheiro, de ler meu jornal. Eu sou um homem da pós-modernidade, sou um homem do meu tempo. Eu não gostaria de voltar, não. Menos mal. Não gostaria, não. Mas... comparando retrospectivamente, porque seria uma maldade você comparar aquele período com o que veio depois. Eles não conheceram o que veio depois. Seria como um homem daqui a 1000 anos. Eles eram modernos na época, você quer dizer? Eles se diziam modernos. Eles eram modernos. O mais incrível, nós somos modernos. Agora, uma questão, Ricardo, uma coisa que não sei se é da Idade Média, mas penso, suspeito que seja, aquelas belíssimas catedrais. Aquilo é da Idade Média, né? Impressionante. Sim. Primeira vez que eu vi uma catedral, catedrais eu virei a curva da rua em Freiburg e vi uma catedral, é uma coisa absolutamente impressionante. O engenho humano fez aquilo, que a mão humana fez aquilo. Uma coletividade. E as cidades competiam entre si para ver quem conseguia erguer o seu monumento mais grandioso. Você falou em cidades, eu queria te responder. As cidades nunca deixaram de existir. Elas diminuíram de tamanho. Roma, no período medieval, tem 1/3 do tamanho da Roma do mundo antigo, por causa das invasões bárbaras. Mas também é verdade que essas cidades que diminuíram de tamanho, houve uma redistribuição de gente na Terra, elas mantiveram um pouco da educação, um pouco do comércio e por aí vai. De modo que é uma meia-verdade. Existem cidades, mas o mundo rural também tem a sua pujança. Em 9 minutos, hoje nós estamos conversando com o professor universitário Ricardo Costa. Nós voltamos já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje o professor, historiador e professor de Idade Média, Ricardo da Costa. Ricardo, os mosteiros surgem na Idade Média. Eles podem ser entendidos como forma de monopólio cultural que antecede a universidade? Olha, a maior injustiça e o que mais me diverte para dar aula essa ignorância toda da gente. É esse ato que existe entre o que as pessoas pensam que aconteceu e o que se conhece no aquário, que você estava conversando comigo, que eu vivo no aquário. Eu falei, você vive melhor do que eu, porque você está no oceano. Os tubarões estão aí. Eu estou no aquário. A maior injustiça que é feita nos livros de 2º grau e em alguns professores que são verdadeiramente ignorantes, porque ignoram, não leram os documentos de época. Recursos medievais, Não faço padrões medievais. Isso não faça isso comigo, Eustáquio. Eu me bato de noite em casa. É em relação à igreja, Eustáquio, porque a igreja, ao contrário do que dizem os filmes, a igreja foi a maior propagadora da educação. Vou te dar uma simples explicação que você vai entender, sem conhecer a Idade Média. Para o judeu, para o cristão e para o muçulmano, são as 3 religiões chamadas do livro. Para essas 3 culturas, o crente só é crente se ele sabe ler, porque são religiões do livro. De modo que, se ele não sabe ler, ele não pode crer. Elas obrigam o crente a ler, a aprender a ler. E todos os monges medievais, professores medievais, bispos, etc., 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 lamentam a decadência da educação e tentam, na medida do possível, com parcos recursos, com pouca gente, difundir a educação. Eles, pelo contrário, eles sofrem. Por exemplo, Gregório de Tours, no século VI, escreve um livro contando a história dos francos, os atuais franceses. E ele começa assim, pelo amor de Deus, ninguém mais lê aqui. Eu estou sozinho. Você imagina você que sabe ler num mundo que ninguém sabe ler. A sua solidão. Você gosta de poesia, você gosta de literatura. Veja bem, mas há controvérsias, porque acho que exatamente isso era a razão da fonte do poder. O domínio da informação restrito, você até questionou aquele livro do Humberto Eco, que é o medieval. Né? Ele é um grande medievalista. Ele é um grande medievalista. Ele mostra muito, de uma certa maneira, como se trabalhava com o monopólio da informação. Esse filme... Tanto assim que a prensa de Gutenberg vem, de uma certa maneira, soprar os ventos da cultura pela possibilidade da informação disseminar no livro.
Eu preciso lhe dar essa informação. Por favor. Todo o conhecimento antigo, desde os textos científicos, pseudocientíficos, até literatura profana e erótica, foram transmitidos para o mundo moderno por causa dos copistas medievais. Os caras, você imagina, você é um monge, está lá no mosteiro e o abade fala assim: meu filho, agora o seu dever de casa é copiar a República de Platão. Só tem esse exemplar, está acabando, está estragando o papel. Você vai ficar um ano copiando, não pode errar, tem que ter uma letra bonitinha e o cara sofre ali porque ele não pode encostar o braço, não pode respingar a tinta. É um trabalho minucioso de preservação. Não é verdade. Humberto Eco, para voltar ao Nome da Rosa, que todo mundo conhece o filme, que é fantástico, Sean Connery. Minha mulher adora o Sean Connery. Né? Humberto Eco, que é um grande medievalista, escreveu um best-seller com todos os lugares comuns que as pessoas pensam que aconteceu na Idade Média, misturou aquilo num balaio de gato. Na verdade, né? É um filme policial, é um romance policial, mas nada daquilo. Eu assino embaixo para você e depois te convido, e eu convido ao seu espectador que visite o site do professor Jean Lawande, da USP. Ele tem uma editora com mais de 20 revistas internacionais em São Paulo. Cada revista tem 15 artigos e ele tem um artigo sobre o Nome da Rosa, contestando essa heresia, vou usar um termo medieval, que Humberto Eco falou que ninguém podia rir, que era proibido rir. Você imagina um mundo de jovens, adolescentes, que ninguém deu uma gargalhada? Mas o livro não tem jovens, o livro os monges são todos velhos, idosos. Mas é um absurdo, porque a média de vida na época era de 34, 36, 38 anos. Nós temos exceções, gente com 70, com 80, mas a média de idade, nós seríamos velhos na Idade Média. Um mosteiro medieval é composto por jovens de 15 a 25 anos que recebem, inclusive, órfãos. Os mosteiros medievais são classificados pelos especialistas como orfanatos. Eles recebem crianças abandonadas e educam essas crianças. Agora, Ricardo, então veja bem, o que a gente pode trazer, o que a Idade Média nos lega, voltando aqui, ela traz, você falou, de uma certa maneira, uma redenção da mulher na medida que ela perde aquela posição de extrema submissão. O caso da mulher é notável. Né? Deixa de ser coisificada. O caso da mulher é notável, porque os alunos só entendem a misoginia dos padres, isto é, o discurso contra a mulher, porque provém da Bíblia. Né? A mulher não foi criada à imagem e semelhança de Deus, exatamente. Então ela está abaixo do homem, ela está ali para servir e acompanhar e coadjuvar. Exato, né? Essa é uma interpretação. Isso é verdade. Isso todos os padres falam, os medievais. É verdade que eles falam. Você não está falando que a mulher é isso não, né? Não, claro que não. Não faço isso comigo, minha mulher me mata, né? Tá. Não. Mas isso é verdade. Mas de outro lado, como eles dizem que somos todos iguais perante Deus, e a mulher é chamada a dar o seu depoimento, dou o exemplo do casamento. Se a mulher falar não diante do padre, é não. Então isso eleva gradativamente a condição jurídica feminina, apesar do discurso antifeminista. Teríamos então esse resgate da mulher, da própria criança, o surgimento das universidades, a construção das catedrais. Só isso acaba com a tese de Idade das Trevas. Eu piso num solo medieval, aqui em Vitória. Foi invenção dos medievais. Não existe nada parecido no mundo antigo. Estamos diante de um fenômeno novo. Pessoas de diferentes origens podem ter acesso ao conhecimento. Isso é uma maravilha, está? Ricardo, eu agradeço muito a sua presença aqui. Acho que é interessante estar trazendo essa oportunidade de discutir, inclusive para reformular um preconceito contra um velho clichê, né? É um velho clichê. Eu agradeço a sua presença. Eu te agradeço muito. Queria indicar para os seus espectadores o meu site, www.ricardocosta.com. Eles vão ter acesso a documentos, imagens, pinturas, artigos. Tem um material farto lá. Grato novamente, Ricardo. Muito obrigado. Em 9 minutos, hoje a presença do professor e historiador Ricardo da Costa. TV Tribuna é você. Sou passageiro do tempo, tentando entender, erro e acerto os caminhos, aprender.